Olá, foi aprovado no Senado Federal o projeto que prevê a criação do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Federais e também que limita o teto da aposentadoria desta categoria a R$ 3.916,20. Nós vamos conversar agora sobre essas mudanças com o senador Paulo Paim, ele que preside a Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado Federal, comissão essa que junto com a Comissão de Assuntos Sociais promoveu dois ciclos de debates sobre a questão, né, senador? Exatamente. E, durante essas audiências públicas, algumas das verdades que estão sendo defendidas para que esse fundo seja criado foram questionadas, né? Na verdade, a grande questão que eu tenho falado com os servidores públicos, que na votação da emenda 40.047 lá atrás, já foi aprovada a criação do fundo. Então, é um processo irreversível. Nós, nesse momento, só estamos, na verdade, cumprindo a decisão da regulamentação, ou seja, que o fundo teria que ser criado e o limite é o teto do regime geral da Previdência, que é 3.916, né, em torno de R$4.000. Daí para frente, o governo contribui com 8,5% e o servidor que quiser que se aposentar com um teto que vá além desses R$4.000, também vai ter que contribuir com a sua parte. Ele pode contribuir com 8,5%, 7,5%, ou até mais que 8,5%, porque daí a sua aposentadoria será maior, né? Poderá garantir o princípio da integralidade. Isso. E é importante destacar que esse fundo, essa nova metodologia de aposentadoria do servidor só vai atingir aqueles que entrarem no sistema após a devida, inclusive, sanção da presidenta, promulgação e o número de dias, é 180 dias, e depois tem mais 240 dias para que o fundo seja efetivamente implementado. Significa que só aqueles que praticamente entrarem a partir de dezembro ou janeiro do ano que vem é que passarão a ser regido a sua aposentadoria por essa nova norma. Senador, o que levaria o funcionário público a investir nesse fundo e não em outros, uma vez que há uma crítica em relação ao fundo de que está definida a contribuição, mas isso não dá garantia nenhuma do retorno que aquele investidor está fazendo, porque vai ficar sujeito a aplicações que o fundo fará, claro, ficar sujeito às questões do mercado. Então, na verdade, isso é um investimento de risco? Mas todo fundo é isso, né? O fundo você faz um investimento, os administradores, digamos, recolhem a contribuição das partes e aplicam no mercado. E essa aplicação, dando certa, ela pode lhe garantir rendimentos que, em alguns fundos, como o do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, pode até ultrapassar o valor da tua aposentadoria integral. Mas pode também, no risco, como você disse, como o caso da Aeros, por exemplo, que deu tudo errado, houve apropriação indébita, inclusive, ação no Supremo devido a isso, e aí aqueles que tinham direito perderam grande parte das suas contribuições. Mas a aposentadoria complementar, ela é isso. É um fundo que você vai aplicar o que você recolhe no mercado e, dando certo, a aposentadoria integral está garantida ou não. Senador... Como é que a gente chama? É contribuição definida, mas benefício indefinido. Exatamente. Essa é a verdade dos fatos. Agora, a questão do déficit dessa Previdência, ela justifica essa alteração? Porque em audiência pública da comissão isso também foi questionado, né? Na verdade, aí é uma polêmica enorme. E eu, como atuo muito também no regime geral da Previdência, o que a gente, à luz dos fatos, tem que dizer? Se é deficitária ou não, é um debate que a gente tem que enfrentar. Porque a Previdência Urbana, ela está com superávit em torno de 20 bilhões de reais, garantido pela Previdência. Mas a mesma Previdência diz que na área pública há um déficit de 55 bi. E na área rural há um déficit de em torno de 30 bi. Mas pelo menos do setor público, ele é questionado inclusive por auditores, não é? Não, eu digo, isso tudo é questionado se é deficitária ou não é deficitária. Estou colocando os dados que são colocados, né? O que é apresentado oficialmente. O que são apresentados. Eu sou daqueles que dizem que a Previdência não é deficitária e quem apresenta os dados que ela não é deficitária é a Anfip. Agora, nós temos que olhar a Previdência de forma... Eu prefiro olhar de forma universal, que tem que ser igual para todos
todos têm que contribuir e ter o devido retorno. Como dizem os servidores, eles contribuem sobre o total da folha. Por isso que eles têm direito à integralidade. O regime geral é até sobre o teto, que seria em torno de R$4.000. Então, esse é o teto do regime geral. Agora, tem diversos questionamentos nesse fundo, né? Por exemplo, quem que efetivamente garante que vai haver uma fiscalização segura e a União assume a responsabilidade de que no futuro você vai ter efetivamente a aposentadoria acima do limite de 4 mil? Não está claro. E mais uma vez eu pergunto, já que o senhor está falando no assunto, por que o funcionário escolheria esse fundo? Porque já que ele vai cair num investimento de risco. Mas ele pode escolher. E ele tem outras opções, é optativo, né? É optativo. O que faria desse fundo um fundo atraente, por exemplo, para ele? Ele é optativo. Pois é. Ele só vai se ele quiser. Se não outros, pois é. Claro, o que traria esse atrativo? Não, eu quero dizer que o projeto garante ao servidor a opção para o fundo que ele bem entender. Este fundo, no caso, se eu tivesse na área pública, entre um outro e esse, eu entendo que esse que é uma contribuição garantida de 8,5% por parte do governo. Pelo menos há o princípio de uma fiscalização feita pelo órgão ligado à Previdência Social, que deve acompanhar a aplicação desse fundo. Dá um pouco mais de segurança de um fundo que ele desconhece, né? Mas assim mesmo a questão da fiscalização, como o senhor está dizendo, é uma questão delicada. Delicada e não está bem resolvida ainda. Não está bem resolvida e tem que, na regulamentação, tem que acontecer uma fiscalização de fato adequada e consequente. Deixa eu dar um dado que eu acho que importa, porque eu sempre digo que, na verdade, já que a gente fala em Previdência Universal, o montante é quase um só, seja do trabalhador rural, seja do urbano, seja da área pública. Eu não entendo como é que cada vez mais estão abrindo mão da contribuição do empregador para a Previdência. A última notícia que eu vi ainda esta semana é que o governo estuda a possibilidade, inclusive, de reduzir os 20% sobre a folha que paga o empregador. Esses 20% dá mais ou menos aí uns 133 bilhões de reais, paga 0%. Olha, se essa Previdência é deficitária, como é que eu vou abrir mão dos 20% sobre a folha para zero? Porque nem do faturamento eu não quero pagar mais. O setor do empresariado está questionando porque acha que não pode pagar nem 1,5% sobre o faturamento. Então, seria como se a Previdência abrisse mão de 130 bilhões. Quem fizer isso, com certeza, está fazendo um desserviço à nação. Vai entrar para a história aqueles que efetivamente levaram ao déficit da Previdência. Porque como é que nós vamos garantir a aposentadoria decente para aqueles que entrarem no futuro, e mesmo para esses que estão aqui agora, seja do regime geral, seja da área, aqueles que vêm da área rural, seja do serviço público, se eu passo a dizer que o empregador não vai mais pagar a sua contribuição sobre a folha. Eu acho isso lamentável. Para aqueles que dizem que a Previdência é deficitária, como é que tu abre mão não daria para abrir de mais de 100 bilhões de reais de uma consistente, não de uma contribuição compulsória e permanente que entra para a Previdência. Aí o que me assusta um pouco, eu vou botar aqui entre aspas, porque isso há muito tempo circula aqui no Congresso, que existe um movimento de forças ocultas para que a Previdência no Brasil vire um seguro social correspondente a um salário mínimo. Se tu começar a abrir mão de todas as contribuições, inclusive essa que aqui eu estou falando do empregador, nós vamos no futuro terminar assim. Vai se dizer o quê? Olha, o governo não tem dinheiro mais para pagar a Previdência. Então vamos garantir um seguro social de um salário mínimo para todos e o resto que vá procurar a Previdência privada. Eu estou dizendo que estou preocupado. Não é que isso vai acontecer. Mas se continuar assim, dessa possibilidade. Porque no passado, vamos lembrar que era 20 salário mínimo. Depois passou para 10. Hoje, em média, não é mais do que 5. A aposentadoria daqueles que, enfim, que vai ser para todos agora, vai ter um limite. O resto vai ser o fundo que vai apontar caminhos. E o reajuste dos aposentados não acompanhando o crescimento do mínimo, como foi em janeiro próximo, onde o mínimo recebe 14,6% e o aposentado 6,2%, nós estamos indo para esse caminho. E isto está me preocupando e muito. Por isso que eu tenho conclamado
e já marquei uma audiência pública lá na Comissão de Direitos Humanos para chamar representante dos empresários, dos trabalhadores e do governo para discutir essa história de desonerar totalmente a folha, ela indo para 0%, e quem vai pagar a conta desses 133 bilhões que poderão desaparecer dos cofres da nossa presidência. Senador, muito obrigada Previdência. Pela sua entrevista aqui no nosso programa. Tema, com certeza, que nós vamos voltar a conversar aqui no programa Argumento. Que pelo menos um tema rico no debate, mas está ficando pobre, eu diria, no aspecto da aplicação do que é arrecadado. Do direito. Senador, obrigada pela sua presença, e a você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, e se você quiser entrar em contato conosco, 0800 61 2211, ligação gratuita, ou www.senado.gov.br/TV.